Meu mano e minha mana, se você está procurando notebook bom para comprar, você chegou no vídeo certo, pois nesse vídeo aqui eu trouxe uma lista dos melhores notebooks para você comprar. Mano, que vai desde notebooks bem baratinhos até notebooks um pouco mais caros e que já rodam jogos. Mas rapaziada, só para deixar claro que eu pesquisei muito bem antes de fazer essa lista, só para trazer simplesmente os melhores notebooks. E além disso eu também pesquisei e fiz diferenças de preço entre as lojas, para mim deixar o link aqui na descrição onde eu achei os notebooks mais baratos. E rapaziada, se você quer ter um setup bonito desse jeito, eu vou deixar o link aqui de teclados RGB que são muito lindos, de suportes de alumínio, de SSD, de vários outros periféricos para setup, e sempre onde eu achei mais barato e confiável. Mas é isso, sem enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar aqui com o primeiro notebook, que é um notebook bem barato, bem acessível, só que porém é um notebook muito potente e é simplesmente um dos melhores custo-benefício nessa faixa de preço. Rapaziada, estamos falando simplesmente do Asus VivoBook Go 15, só que porém especificamente aqui com a versão que tem um Ryzen 5 7521, porque esse notebook aqui tem várias variações, mano, desde versões com processador da Intel até Ryzen 3, que é menos potente. Também tem bastante variação de memória RAM, só que porém a configuração que eu mais recomendo é essa que eu vou citar aqui no vídeo. Essa versão específica que eu estou falando vem com Ryzen 5 7521, que para você ter ideia é um processador de 4 núcleos e 8 threads com a frequência base de 2.8 GHz e uma frequência turbo de até 4.3 GHz. Não é um processador que eu possa dizer que é um processador muito potente, que vai dar conta de executar tarefas muito pesadas, mas pela faixa de preço desse notebook ele entrega simplesmente muito. E em questão também de placa gráfica, ele vem com a Radeon 610M, que é uma placa de vídeo, digamos que pro básico assim, não vai rodar jogos pesados nem nada do tipo, mas esse notebook é simplesmente perfeito para você que joga Valorant e também que joga jogos leves e não quer abrir mão de praticidade e versatilidade. Esse notebook vem simplesmente com 8 GB de RAM, também tem versões com 16 ou 4 GB de RAM, que para você ter ideia é uma memória RAM soldada. Para quem não sabe, memória RAM soldada normalmente não tem como expandir, só que porém ele vem com a controvérsia aí, que é um notebook com memória RAM DDR5, que é uma memória simplesmente muito rápida. Ele vem com versões com 256 a 512 GB de SSD e é um notebook simplesmente muito bom para você que quer jogar jogos bem leves, executar tarefas do dia a dia, estudar, trabalhos leves. Mas porém, se você quiser um notebook mais potente que já vai rodar jogos, eu recomendo muito você para o Positivo Vision R15, só que detalhe, com a versão com Ryzen 5 5500U. Já é um processador bem mais potente, que tem bem mais núcleos e bem mais threads também. É um processador de 6 núcleos e 12 threads, um processador bem mais forte, com desempenho bem superior. E além disso vem com a AMD Radeon Vega 7 de placa de vídeo integrada, que é uma placa de vídeo já bem melhorzinha, vai dar conta de rodar um GTA V, um Valorant, e vai ser simplesmente muito bom para você que roda jogos leves. Mas ele também já se destaca na tela, porque ele vem simplesmente com uma tela muito boa, é uma tela IPS Full HD, é uma tela de 15.6 polegadas, e o único que essa tela se destaca é pelo ponto de GC simplesmente IPS, que para você que não sabe, IPS é uma tela que tem uma qualidade de reprodução de cores bem melhor, é uma tela que vai entregar uma melhor imersão ao assistir filmes, séries, jogar, estudar, tudo que você for fazer. Ele vem com 8 GB de memória RAM que são DDR4, e esse notebook aqui já tem como expandir memória RAM, tem como você colocar 2 pentes de memória RAM Dual Channel, o que vai simplesmente aumentar muito a performance dele. Esse aqui também vem com 512 GB de SSD, mas também vem com versões com 256 GB de SSD. Só que porém, se você quer subir um pouco mais de nível, eu recomendo muito você pegar esse notebook, só que porém tem uma versão nele específica que é simplesmente mais potente, que é a versão com Ryzen 7. Vem simplesmente com Ryzen 7 5700U, é um processador que tem 2 núcleos a mais e 4 threads a mais, ou seja, 8 núcleos e 16 threads, com um clock base de 1.8 GHz e um clock turbo de até 4.3 GHz. Esse notebook vem com exatamente as mesmas configurações, só que porém ele tem um baita de um upgrade no processador e também na placa de vídeo, que ele já vem simplesmente com a Vega 8. E quando você for jogar, você não vai ver tanta diferença em questão de FPS. Se for mudar nos jogos, em questão de FPS, se mudar vai ser coisa de 1 FPS, 2 FPS
FPS em cada jogo. Só que porém o que vai fazer mais a diferença é que a média de FPS do notebook com Ryzen 7 é um pouco mais constante do que a do notebook com Ryzen 5. Ou seja, ele vai travar menos e vai entregar uma maior fluidez na hora da gameplay. E como eu já disse, eu recomendo esse notebook para você que quer executar trabalhos pesados, para você que quer rodar jogos, não jogos muito pesados, para você que quer trabalhar pela praticidade que ele entrega, também a portabilidade por ser um notebook muito leve e prático, além de ser um notebook barato, digamos assim, porque mano, ele simplesmente é muito bom, ele entrega muito mesmo pela faixa de preço. Só que porém, se você quiser subir de nível, você pode pegar o Vaio FE16. Só que mano, esse notebook aqui vem com praticamente o mesmo processador do notebook anterior, não tem muita diferença no quesito de especificações assim, só que porém no dia a dia faz bem diferença sim. O Vaio FE16 vem simplesmente com Ryzen 7, só que porém é um Ryzen 7 5625U. É um processador que tem 6 núcleos, 12 threads, vem com clock base de 2.3 GHz e um boost de até 4.3 GHz. Como eu disse, não é um processador que eu diga que minha nossa, é um processador muito potente, só que porém é muito bom. Vai ser muito bom para tarefas do dia a dia. Já é um notebook mais potente do que o notebook anterior. Além disso, tem versões com 16 GB de RAM que são DDR4 de 3200 MHz, é expansível até 64 GB e geralmente ele vem com SSD de 512 GB. É um notebook que tem um painel IPS, mesmo painel do notebook anterior, só que porém esse notebook aqui é um pouco mais caro. Só que porém, mano, aqui você já vai estar pegando um notebook com a qualidade de construção um pouco melhor, com aparência com um design mais premium, digamos assim. E além disso, é um processador levemente mais potente, levemente assim, até que é considerável a diferença de desempenho deles. Mas é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva e falou! Comprando pelo meu link, você ajudará muito mesmo o meu canal. E é isso, deixa o like, se inscrevam. E é isso, deixa o like, se inscrevam e falou! É isso, deixa o like, se inscrevam.